E hoje nós vamos falar sobre uma das atrações mais famosas do mundo, e ela é grande, muito grande, é uma recordista, né, Alisson? Sim, a gente vai falar sobre a Kinda-Ka, a montanha-russa mais alta do mundo e que também já foi a mais rápida. Então, vamos começar? Mas antes de começar, a gente tem um recado muito importante para você. Nos dias 6 e 7 de abril, a gente tem um encontro marcado no Termas dos Laranjais, que é o terceiro parque aquático mais visitado do mundo, né, Alisson? Sim, e a gente vai aproveitar para levar vocês com a gente para conhecer a nova atração do Termas, que é o Lendário. O evento vai acontecer nos dias 6 e 7 de abril, tá bom? E as informações você encontra aqui na descrição do nosso vídeo. Então, se você não pôde ir no do Hop Hari, então vamos com a gente nesse, hein? A Kinda-Ka foi anunciada ao público no dia 10 de setembro de 2003, num evento para toda a imprensa e entusiastas de montanha-russa. E nesse anúncio, o Six Flags Great Adventure citou que queria construir a montanha-russa mais rápida e mais alta do mundo. E o Six Flags fechou contrato com a Intamin para fabricar essa montanha-russa. Isso não foi à toa, gente, porque a Intamin, ela é considerada até hoje uma das melhores fabricantes de montanha-russa no mundo, né, Fábio? Tanto que tem montanhas-russas da Intamin e outras atrações aqui no Brasil Sim, também, né? Tem muitas. E inclusive não foi apenas por esse motivo, mas porque antes da Kinda-Ka, a Intamin já havia construído a montanha-russa mais alta e mais rápida do mundo antes dela. E a montanha-russa que a gente tá falando, vocês já conhecem, é a Top Thrill Dragster do Cedar Point, que ela foi inaugurada em 2003 e quando aberta ao público, ela possuía 128 metros de altura, então ela já era a mais alta e a mais rápida antes da Kinda-Ka. E a Kinda-Ka é uma montanha-russa um pouco maior e com pequenas diferenças em relação à Top Thrill. Ou seja, a Intamin já tinha todo o conhecimento para construir uma montanha-russa ainda maior, né? E toda a parte de design, cálculos e projetos já tinham sido elaborados antes do seu anúncio oficial. Já a parte de fabricação e transporte das peças da Kinda-Ka até o Six Flags ocorreu até novembro de 2004. Já a parte de terraplanagem e fundação começou bem antes dela chegar ao parque. Isso é normal, gente. Eles sempre começam nessa etapa porque é uma etapa demorada, até você acertar o terreno, que é a parte de terraplanagem, e instalar as fundações. O que são as fundações? São nada mais nada menos que as bases dos suportes. Então vamos supor, geralmente se tem uma montanha-russa de 50 metros, o seu suporte tem que estar pelo menos 10 a 15 ou até 20 metros. Claro, depende de cada suporte, cada projeto situação. também, né? O terreno também é levado em conta. Se é um terreno muito mole, eles precisam de mais concreto para colocar ali embaixo, justamente para reforçar, né, o que vai sustentar a montanha-russa. Então eles já começaram isso antes e terminaram justamente quando ela começou a chegar ao parque em novembro. E aí começou a instalação dos trilhos. Duas equipes da Intamin foram responsáveis pela montagem da montanha-russa. Uma focada totalmente na torre da Kinda-Ka, né, a parte mais alta, e a outra focada no restante da atração. Estação, aquele airtime gigante, o espaço as do lançamento, curvas, né? Exatamente. Isso porque o tempo era curto. O Six Flags queria que ela abrisse em abril de 2005, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses para montar a maior montanha-russa do mundo. Então, tinha que duas equipes ali, ó, correr. E em questão de apenas 5 meses, a Intamin já tinha realizado toda a instalação de trilhos e suportes da Kinda-Ka. Bem rápido, né? Em seguida foram iniciados os trabalhos de tematização, parte elétrica e motores. E só após tudo isso é que eles iniciaram os testes da montanha-russa. E essa é a parte complicada, né? Ai, muito complicada, gente, porque qualquer equipamento novo, né, recordista, precisa de muita atenção e sempre dá uns errinhos ali, normal. E muitos testes. Muitos testes. E depois de tudo estar pronto, eles começaram os testes. Mas não vá pensando que os testes já é assim, ó, lançou com a velocidade total já de primeira. Não. Qualquer montanha-russa de lançamento, você começa os testes com ela bem devagarzinho em velocidade reduzida para começar a amaciar o motor. Eles não podem forçar, não, na verdade, porque né? imagina, você tem um caninho solto, qualquer coisa ali milimétrica já estoura, vez, né? Já dá, quebra tudo, então vai aumentando para amaciar o motor e ver se não tem nada solto, nada de errado. Depois que tiver tudo ok e o motor amaciado, eles tacam o pau para começar a testar com toda a força. No caso da Kinda-Ka, ela levou mais ou menos umas 10 horas para chegar em sua força total. E mesmo ela já funcionando com sua força total, ela não passava o topo, gente. Ela voltou, foi e voltou várias vezes. Mas por que acontece isso, né? Porque o motor tem uma capacidade muito grande, né, Fábio? Só que eles precisam ajustar, gente, milimetricamente. São os ajustes do computador com o motor, é pressão, é fluido, tem que verificar vento, enfim. Exata, né? É muita coisa envolvida. Então demorou até que eles conseguissem fazer a Kinda-Ka ultrapassar o topo. Então, depois de muitas tentativas e ajustes, eles conseguiram fazer a Kinda-Ka passar e completar o trajeto. Mas aí que vem outra parte da história. Eles precisam fazer os testes também com aqueles bonecos que simulam o peso dos visitantes. E foi aí que o problema todo voltou. Ela não conseguia passar do topo novamente.
vocês devem estar se perguntando, mas por que com o trem vazio ela completa e com o trem pesado ela não completa? Justamente por isso. O trem vazio, sem esses bonecos que o Fag comentou, fica mais leve, então ele já estava ajustado para ultrapassar com aquela leveza que estava o trem. Agora com os bonecos fica mais pesado e não vai. E quando finalmente eles terminaram todos os testes, esses testes com os bonecos também, que ela estava praticamente pronta para os visitantes conseguirem curtir, foi aí que surgiu outro problema. Eles verificaram que o cabo dela estava tendo um desgaste muito maior do que estava previsto. Sim. E a inauguração, que era para ocorrer em abril daquele ano, não ocorreu nessa data. Não. Eles tiveram que fabricar um cabo novinho, mais reforçado, né? Porque você imagina, se em 2-3 meses de teste ela já desgastou esse cabo, imagina em uma operação normal. Então foi lá, fabricou outro cabo, trouxe, tirou o antigo e botou o novo. E isso atrasou em um mês a inauguração da Kingda Ka. Mas no dia 21 de maio de 2005, a Kingda Ka foi aberta ao público e era oficialmente a montanha-russa mais alta e mais rápida do mundo. E obviamente sendo um sucesso enorme, né? Absoluto. Imagina como não chamou a atenção no mundo inteiro uma montanha-russa com essas marcas. Sim, ela chama até hoje, na verdade, né? Então... A Kingda Ka é uma montanha-russa de lançamento. Ela possui 139 metros de altura, 127,4 metros de queda, 950,4 metros de extensão, atinge até 206 km por hora em apenas 3,5 segundos. Tem uma duração de apenas 28 segundos a partir do momento que é lançada e atende 1.400 pessoas por hora. A Kingda Ka bateu o recorde da Top Thrill por apenas 11 metros de diferença. Ou seja, a Top Thrill teve o recorde de montanha-russa mais alta do mundo por apenas 2 anos. Eu fico imaginando a raiva dos responsáveis pelo Cedar Point. Imagina, você termina uma montanha-russa, vai o outro lá e quer construir uma maior. Nossa, que raiva que eles devem ter ficado. Direta, né? É, mas aí não teve ninguém que construiu uma montanha-russa mais alta até agora. E já que a gente está falando de capacidade, essas 1.400 pessoas que são atendidas por hora na montanha-russa são atendidas por 4 trens, cada um com 20 pessoas. Mas para vocês verem, é bastante trem para uma montanha-russa que não tem block breaks no meio do trajeto. Só para vocês saberem, block breaks precisa ter para quando uma montanha-russa tem muitos trens, justamente para quê? Esse block break, se um trem não ultrapassou um determinado ponto do trajeto, esse block break trava o trem para não impedir que eles vão se chocar em algum momento. Isso não tem na Kingda Ka. Então, como é possível 4 trens nela, né, Fai? Isso é porque a Kingda Ka possui uma estação dupla, ou seja, ela tem 2 lados de embarque. Então, enquanto 2 trens, um está sendo lançado e o outro aguardando ali um pouquinho atrás para ser lançado depois, os outros 2 trens estão embarcando e desembarcando os visitantes. Então, os 2 vão, voltam, e aí é a hora desses 2 também passarem para ser lançados. E aí, como é que eles acontecem essa variedade das estações? Tem um switch track que chama, que é uma troca de trilhos, que ela vai para a direita, sai o trem da direita. Vai para a esquerda, sai o trem da esquerda. E é assim que funciona. Mas agora vamos à grande questão. Como é que essa montanha-russa funciona? Vamos lá. Primeiramente, vocês precisam saber do modelo. Ela é uma montanha-russa onde os visitantes vão sentados, né? Então, é uma montanha-russa comum, mas de sistema de lançamento. Ou seja, ela não tem o lift. O que é o lift? Aquela corrente de elevação que eleva o trem até o topo para iniciar o trajeto. Ela já é lançada de uma vez. Tipo a catapulta do Hop Hari, facilita o entendimento de vocês. Ao sair da estação, o trem para, o cat car é engatado, e nesse momento o sistema verifica se está tudo ok e libera a opção lançar para o operador. O operador apertando o botão, a montanha-russa é lançada. Ao longo do lançamento, ela atinge os 206 km por hora e já encara uma subida de 90 graus com um pequeno giro para a esquerda. Em seguida, ela atinge os 139 metros de altura no top hatch, que é o topo da atração, e cai em uma nova queda de 90 graus com um giro de 270 graus. Ao finalizar a descida, ela passa por uma grande colina de 39 metros de altura, onde os visitantes têm a sensação de airtime. Mas para uma montanha-russa tão grande, que motor que será que é capaz de fazer todo esse funcionamento dela? Para atingir essa velocidade de 206 km por hora em apenas 3,5 segundos, é necessário um motor hidráulico. E de maneira resumida para vocês entenderem. Dentro desse motor existem diversas bombas hidráulicas que têm capacidade de atingir 500 cavalos de potência cada uma. E dentro desse sistema existe o fluido hidráulico. E essas bombas vão bombeando esse fluido hidráulico dentro dos acumuladores. Esses acumuladores têm 2 compartimentos. Um onde o fluido hidráulico vai entrando, separado por um pistão, e depois desse pistão tem o nitrogênio. E aí, conforme o fluido hidráulico vai entrando, pressiona o pistão que pressiona o nitrogênio. Então, o nitrogênio vai ficando em alta pressão. Todo esse processo demora cerca de 45 segundos para ser concluído. Então, quando ele é finalizado, o nitrogênio está em um outro compartimento que é ligado a esses acumuladores, né? E ele está em altíssima pressão. Quando o operador aperta o botãozinho ali de lançamento, esse nitrogênio é solto contra o pistão, contra o fluido, que está ligado aos cabos que estão ligados ao trem. Que é aquela explosão inteira e a montanha-russa sai correndo que nem louca.
de partinhas ali, uma seguida da outra. Então aí ele é lançado, né? Como é que essa força é transferida pro trem? É através dos cabos que eu falei e de um cat car. O que é um cat car? Ele fica engatado embaixo do trem e puxa o trem para ser lançado. E no final ele é solto. E aí o trem vai embora, né? O cat car volta devagarzinho para a seção inicial do lançamento já para pegar o outro trem. E uma curiosidade bem legal. Depois que o trem é lançado, alguns freios já se elevam e ficam nessa parte onde aconteceu o lançamento. Por quê? Existe nessas montanhas russas de velocidade uma chance de acontecer o rollback. Eu vou explicar para vocês o que é isso mais certinho pra frente do vídeo. É quando o trem vai voltar. E por que tem esses freios? Imagina se tivesse um trem ali aguardando para ser lançado, o outro volta e não tivesse os freios. Imagina o choque que ia dar. Então esses freios seguram um trem em caso dele retornar. Se ele não retorna, esses freios abaixam e aí a outra montanha russa vai ser lançada. E a Kinda-Ka está localizada dentro do parque Six Flags Great Adventure, na área de Golden Kingdom, que tem uma temática africana. E a Kinda-Ka permaneceu sendo a montanha-russa mais rápida e mais alta do mundo até o ano de 2010, quando foi lançada a montanha-russa Fórmula Rossa, lá no Parque Ferrari World, em Abu Dhabi. A Fórmula Rossa ela alcança até 240 km por hora contra os 206 km por hora da Kinda-Ka. É bem mais rápida, né, gente? E curiosidade, qualquer pessoa que anda na Fórmula Rossa, por causa da sua velocidade, precisa usar óculos para proteção dos olhos. Por quê? Lá é uma região que tem muitos desertos em volta, então assim, é muito fácil ter tempestade de areia. E é comum, né, acontecer isso lá. E assim, claro que quando tem aquelas tempestades loucas que ninguém sai pra fora, eles não lançam a montanha-russa, mas quando é aquelas mais fracas, um pouquinho só, precisa desse óculos pra proteger o seu olho, porque imagina você ser lançado a 240 e um grãozinho de areia vir no seu olho. Ou um inseto, de repente. Não ia ser nada bom. Também. Perigoso. Então, a partir de 2010, a Kinda-Ka perdeu o posto de montanha-russa mais rápida do mundo, mas ela permanece até hoje sendo a montanha-russa mais alta do mundo, com seus 139 metros de altura, que é muita coisa, muita coisa. Não consigo nem imaginar, gente, andar num negócio desse. E agora vamos entrar num assunto que, para os entusiastas de montanha-russa e até mesmo de parques de diversões, torce muito para que aconteça, mas que talvez você, que é um pouco mais leigo, tenha até medo se acontecer. E já que a nossa especialidade são parques de diversões, é por isso que a gente vai falar para vocês o que é esse rollback. Rollback é quando a montanha-russa, no caso a Kinda-Ka, a Top Thrill e outras versões desse estilo, elas são lançadas, algo dá errado no seu lançamento, mas no sentido bom da coisa, tá? Não é acidente nem nada, não. Ela lança, chega quase até o topo e volta de costas. Quase uma catapulta, gente. É quase uma catapulta numa montanha-russa que não é pra ir voltar de costas. Isso acontece, gente, por diversos motivos e já é previsto pela fabricante. Tanto que nessas montanhas-russas existe um aviso na fila que se acontecer isso é normal e ela vai ser lançada de novo. E por que acontece? Como é um lançamento muito alto, de uma velocidade muito grande, qualquer fator ali contra que influencie pode fazer isso acontecer, né? Existem diversos motivos. Vento. Um rolamento, às vezes, da montanha-russa ali que não girou direitinho como os outros deveriam girar. O peso do trem também. Muito mais pesado ou muito mais leve vai atrapalhar. De repente, a pressão do fluido ali no motor não alcançou a pressão que precisa. Então, ela não tem a força necessária para chegar até lá. E acabou voltando de costas. Exato. Então, é normal. E por isso que o povo torce tanto. Porque quando acontece um rollback com você vai de novo. Ou seja, você é lançado novamente. Você ganha, tipo, 2 voltas na montanha-russa. E vai ter uma experiência única, né? Você vai voltar nela de costas. A gente, quando foi pro Porte Aventura, lá no Ferrari Land, lá na Espanha, tem a Red Force, que é um pouco mais baixa que a Top Thrill Dragster. E aconteceu, né? Não com a gente tava na fila e ela deu o rollback ali. A gente tava assistindo ela e ela voltou. Eu fiquei, meu Deus, como eu queria estar nesse todo trem. Mundo gritou e a gente Gente, ficou é lá, uma festa em qualquer lugar, né? Sim. Dá só uma olhada nesse vídeo, só pra vocês verem a gritaria do povo quando dá rollback. Então tá aí o motivo que a gente torce pra que aconteça isso quando a gente for numa montanha-russa dessas. E agora com certeza acho que vocês vão torcer também. E no ano de 2014 aconteceu algo meio inesperado e a Kinda-Ka ganhou um novo recorde.
Sim, porque o Six Flags anunciou que ia construir na estrutura da Kinda-Ka a maior torre de queda livre do mundo. Então a atração voltou a ter 2 recordes. Tudo bem, são 2 atrações independentes, mas na mesma estrutura. Só que para isso, a Intamin, que também foi a empresa contratada para instalar essa torre, precisou reforçar a estrutura da Kinda-Ka. Porque imagina, são 3 torres, praticamente são 3 torres, uma do lado da outra, na estrutura da montanha-russa. Aquilo, gente, tem um peso muito maior. Então eles precisaram reforçar, colocando novos suportes nos suportes já existentes. E novamente chamou a atenção do mundo inteiro, Sim, né? porque essa torre é chamada de Zumanjaro Drop of Doom. Ela tem 126 metros de altura, na queda atinge 140 km por hora e são 6 segundos de queda. É o muito dobro alto, da muito lateral ratio do veloz, Hop né? Harry, é E muito muito veloz. grande. Deve dar um gelo na barriga, gente. Deve ser incrível. E a gente tem uma história curiosa, engraçada e dramática ao Triste. mesmo tempo Eu de um fico amigo triste. nosso. É uma história terrível. Um amigo nosso, o Robert, foi viajar pro Six Flags justamente para conhecer essa montanha-russa que todo mundo falava. E na época falava-se mais ainda, né? É, que era, quando ele foi era 2009, então tipo, só Tava tinha... recente ainda. 4 anos que ela já tinha sido lançada, né? E... O que Ele aconteceu? chegou no parque e a montanha-russa estava fechada. Fechada, gente. Que coisa triste. E não ia abrir. Não de ia. maneira nenhuma ela ia abrir mais. Isso porque na noite anterior que ele foi, né, ele estava em Nova York, aí no outro dia ele foi pro Six Flags, que pra quem não sabe, né, curiosidade, Six Flags Great Adventure é bem pertinho de Nova York, caiu um raio na Kinda-Ka e queimou praticamente a montanha-russa inteira. Ou seja, não havia milagre que o Six Flags podia fazer pra abrir essa montanha-russa. Agora imagina, você pegar o aviãozinho em Guarulhos, andar 10 horas de voo, chegar lá e a montanha-russa tá fechada. Meu Deus. A mais alta do mundo fechada. Tudo bem, a gente ele não experimentou conseguiu isso, brincar, né? é. Lá na Expedition GeForce na Alemanha, na nossa última viagem, chegou e tava fechado. Tem o vídeo aqui no Tem card. o vídeo, Mas imagina a frustração dele, coitado. Coitado, gente. Deu dó. Deu dó. Porque ele tava muito ansioso pra brincar nessa montanha-russa. Infelizmente não Fechada. conseguiu. E curiosidade, esse raio caiu e tipo foi muito falado quando caiu, porque ele caiu por volta do mês de junho na montanha-russa e ela ficou fechada até agosto. Você imagina o que o parque teve que trocar? Queimou tudo, gente. Isso pode acontecer com qualquer uma dessas montanhas altas, porque apesar de existir o para-raio para impedir que isso aconteça, às vezes a descarga é tão forte Que não dá conta. Não dá conta. E É. elas são altas, gente. Atrai raio, é que nem edifício. O edifício só não queima tudo porque são coisas independentes. Ali não, né? A montanha-russa tá ali, o sistema elétrico tá ali, enfim. Espero que não aconteça com a gente quando a gente for e nem com vocês, para quem for também. Então esse foi mais um Você Sabia, falando sobre a rainha das montanhas russas. Maravilhosa, aqui em E Dakar. fiquem atentos, porque todos os temas do Você Sabia a gente coloca em votação lá no nosso Instagram. Então se você ainda não segue, vai aparecer aí na Segue lá, tela. gente. É @rapfanbr. Isso, E também todas as notícias do mundo da diversão, Sim, né? tudo por lá. A gente solta em primeira mão lá, porque não dá tempo de vir correndo e lançar um vídeo. Então quando demora. soltar, corre pra lá. Corre pra lá. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque vocês ajudam muito a gente. Estamos chegando perto do 30 mil. A gente precisa dessa força. Vamos lá, gente, então se dá uma inscreve força aí pra gente. E às vezes o pessoal tá falando assim, eu não tô recebendo o vídeo, não sei por que não tô recebendo notificação. Ativa o sininho aqui embaixo e uma dica. O YouTube, às vezes, ele entende que você não tem mais interesse nos vídeos, porque às vezes você não interage, você precisa curtir, você precisa compartilhar e comentar. Ou, né, uma dessas coisas. E aí ele vai entender que você continua gostando e querendo receber. Então aí você vai receber com toda certeza a notificação. Então é isso, gente. Tem o nosso site também para você saber sobre o mundo da diversão, o Facebook, o Instagram que a gente falou. É isso. Muito obrigado, gente. E até o próximo vídeo. Até a próxima, galera.